Sexto ano. A concordância verbal, ela consiste na igualdade de flexões de pessoas e número entre o verbo e o sujeito. É importante, pessoal, que vocês fiquem atentos que o número de pessoa, ela sempre estará concordando com o número com o verbo. A concordância verbal nada mais é o que tem que dar concordância, o que tem que deixar arrumadinho. Por exemplo, só vou explicar para vocês o que é concordância. Concordância é apenas aquele que concorda com a pessoa. Então, a concordância. Concordância. Ele concorda, para ficar bonitinho, com a pessoa. A pessoa no singular. No singular, vocês vão colocar da seguinte forma aqui. Eu, tu, ele, etc. E a pessoa no plural, que vai ficar eles, nós e vós. Ok? Então, o verbo nada mais vai ter que... O verbo precisa concordar com a pessoa do singular ou com a pessoa do plural. Eu estarei colocando um exemplo aqui na lousa para vocês. Estarei colocando um exemplo aqui, para vocês entenderem melhor. Aqui. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é visitada pelos turistas de todo o mundo. Vocês percebem que aqui nós temos o verbo visitar. Quem é visitado? Nós fazemos a pergunta. Rio de Janeiro. Você faz a pergunta pro verbo visitar. Quem é visitada? A cidade do Rio de Janeiro. Por quem? Nós podemos perguntar também pelos turistas de todo o mundo. Pessoal, vocês percebem que o verbo aqui, ele está na primeira pessoa. É importante perceber isso, tá? Ele está em primeira pessoa e o sujeito, deixa eu escrever com outra. Ele está escrito em primeira
pessoa do singular, tá? Esse é o verbo. Ele está em primeira pessoa, perdão, do plural. Perdão, corrigindo o pessoal, em primeira pessoa do plural, tá? E o sujeito está em terceira pessoa. Quem é o sujeito aqui, pessoal? É importante que vocês consigam identificar o sujeito. Quem sofre a ação é a cidade do Rio de Janeiro. Quem visita? Aí vocês vão perguntar: quem visita a cidade do Rio de Janeiro? Os turistas. E os turistas está na terceira pessoa do plural, ok? Um outro exemplo aqui, legal para vocês identificarem também. Todos estamos percebam, pessoal, aqui quando eu separo as sílabas, viu? Que eu sempre cobro isso de vocês. Vamos lá. Todos estamos preocupados com a violência urbana. Ok? Quem está preocupado? A pergunta: quem está preocupado? Quem está preocupado com a violência? Quem está preocupado com a violência urbana? Todos. Todos é quem está preocupado com a violência urbana. Vocês sempre fazem a pergunta pro verbo, tá? E é a forma mais fácil para se identificar uma concordância verbal, é essa forma, fazendo a pergunta pro verbo. Eu vou relembrar algumas coisas aqui para vocês que é importante. Os adjetivos, os artigos e outras palavras que se referem ao substantivo, elas combinam com ele em gênero, número, realizando uma concordância nominal. Essa é a parte da concordância nominal. Já a concordância verbal, ela consiste na igualdade de flexões de pessoa, na flexão de pessoa, tá? Na flexão de pessoa e o número. Quantas pessoas estamos? São várias pessoas. Então, ele apresenta, então, a pessoa e o número é a parte que consiste da concordância, da flexão verbal. Então, a concordância verbal, ela consiste na igualdade de flexões de pessoas e de números entre o verbo e o sujeito. Ela fica entre o verbo e o sujeito. A pessoa e o número em que se apresenta o núcleo ou os núcleos do sujeito terminam a forma que o verbo assume a concordância verbal, tá, gente? O sujeito, ele é o termo da oração, lembram? Com que o verbo concorda em pessoa e número. O verbo concorda, novamente. O verbo
pessoa e o número. Vocês precisam ficar atentos a isso para poder identificar. O número é a quantidade de pessoas, todos, vários, ok? O sujeito simples, ele tem só um núcleo, quando nós estudamos da última vez, só relembrando. E o sujeito composto, ele é composto por por mais de um núcleo. Com o sujeito composto, o verbo obrigatoriamente vai para o plural, não tem jeito. Quando o sujeito é composto, eu e minha irmã é um sujeito composto. Automaticamente o verbo vai para o plural, não tem como fugir disso, pessoal. O verbo, ele concorda com o sujeito em pessoa e número, tá? E vamos lá. Se eu tenho mais um exemplo aqui para vocês. Por enquanto eu quero que vocês observem aí esse quadro. Eu já volto com vocês com mais um pouquinho da explicação para vocês entenderem um pouco mais sobre a concordância verbal, trazer mais alguns exemplos para vocês, ok?